pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Gente, estou voltando aqui hoje para mais uma aulinha de física. Hoje nós vamos estar falando sobre os processos de transmissão de calor. Então, são eles irradiação, convecção e condução térmica. Nessa aula de hoje nós vamos estar dando ênfase na condução térmica. Aí, em outras aulas nós vamos estar falando sobre a irradiação e a convecção. Mas o que seria uma condução térmica? Ocorre nos meios líquidos e sólidos, mas é predominantemente presente nos meios sólidos. Isso porque a transferência de calor é realizada de uma partícula para outra, como resultado da agitação e das colisões moleculares. Pessoal, então olha, como que seria esse processo de transmissão de calor pela condução térmica? Olha, vamos pensar aqui que nós temos essa barra, tá? E aí, essa barra, ela apresenta temperaturas diferentes. Olha aqui, ó. Então aqui vamos supor que aqui eu tenho uma temperatura A, certo? E aqui eu tenho uma temperatura TB, certo? Então, gente, olha, eu até fiz aqui pelas cores, né? Então eu fiz esse canto aqui como sendo vermelho para simbolizar uma temperatura maior, tá? E esse canto aqui como sendo azul para simbolizar uma temperatura menor. Então, gente, olha, se eu tenho que esse lado aqui apresenta uma temperatura maior e este lado aqui apresenta uma temperatura menor, nós temos uma tendência de que este lado aqui passe calor para esse lado, certo? Até que eles tenham o chamado equilíbrio térmico. Gente, olha, como que esse calor ele passa? Como que se dá essa condução térmica? Ela se dá através da agitação de partículas, da agitação dos átomos. Então aqui, ó, o que nós temos? Aqui nós temos que os átomos, consequentemente, nesse canto aqui, se eu tenho uma temperatura maior, consequentemente eles estão mais agitados, certo? Então um vai agitando o outro até que esse calor seja totalmente conduzido para a outra extremidade dessa barra, tá? Então um átomo vai agitando o outro, ó. Vamos pensar que aqui nós temos um átomo, esse átomo vibra, que vibra com esse, que vibra com esse, que vibra com esse, e esse calor ele vai sendo conduzido, tá? Então é dessa forma que se dá a chamada condução térmica. Então, gente, ó, nesse processo aqui, nós precisamos de um meio sólido ou líquido. Então ele se dá através da agitação dos átomos e de partículas, certo? Então esse calor ele vai sendo conduzido por essa barra toda. Então, só para a gente estar relembrando esse conceito, né, o que seria calor? Calor é o fluxo de energias, certo? Então, ó, a energia ela vai sendo passada por essa barra toda, então nós temos o quê? Nós temos que o calor está sendo transmitido, o calor está sendo conduzido. Ele vai ser conduzido de uma extremidade da barra para a outra, certo? Gente, ó, aí vocês até podem observar aqui que eu fiz essa setinha. O que significa essa seta? Essa seta aqui ela é o chamado fluxo de calor, tá? Então, pessoal, ó, essa seta aqui ela está indicando o fluxo de calor, que esse calor está saindo desta extremidade e está sendo conduzido para essa. Então, essa seta representa o fluxo. Como que eu vou estar calculando esse fluxo? Olha, gente, o que é o fluxo? Vamos pensar num fluxo de, digamos assim, pessoas, por exemplo. O que seria um fluxo de pessoas em uma determinada rua? Olha, é uma quantidade de pessoas que estão passando por essa rua, certo? E aí, quanto mais pessoas passam por essa rua em um tempo menor, nós temos um fluxo maior, não é isso? Ó, se eu tenho, por exemplo, ali 1000 pessoas passando pela rua em questão de 3 horas, eu tenho um fluxo muito maior do que se eu tenho 1000 pessoas passando pela mesma rua em questão aí de 5 dias, certo? Então, a gente pode definir o fluxo como sendo a quantidade de calor dividido pelo tempo, certo? Então, o fluxo nós vamos estar simbolizando por essa letra grega aqui, que é o chamado φ, tá? Então, ó, φ é igual a Q sobre ΔT, ou seja, a quantidade de calor dividido pelo tempo, tá? Então, sempre quando nós falarmos em fluxo de calor, nós vamos estar dividindo a quantidade de calor pelo tempo. Isso que é o fluxo, tá? Aí, gente, ó, nós também podemos achar esse fluxo utilizando uma outra fórmula, que é a chamada lei de Fourier, tá? Olha aqui, ó, que seria φ é igual a K vezes A vezes ΔT. Ó, percebam que esse ΔT aqui é o ΔT maiúsculo, tá? Então aqui é uma variação de temperatura. Aqui nós já tínhamos uma variação de tempo, certo? Então, gente, olha, vamos pensar bem aqui pela lógica, ó. Se eu quero saber se uma barra conduz calor, né? Se ela conduz mais calor ou menos calor, o que eu preciso levar em consideração? Ó, vamos pensar que eu pego uma barra de ferro ali e eu vou colocar ela em um fogo, por exemplo. Olha,
a gente sabe que o ferro, ele conduz o calor muito fácil. Então a gente sabe que essa barra ela vai esquentar muito rápido, certo? Só que aí, gente, ó, o que depende para que essa barra ela esquente mais rápido? O que depende? Ó, é claro que a gente tem que pensar qual que é a área dessa barra, certo? A gente precisa pensar na área dessa barra. Nós precisamos pensar também na variação de temperatura entre as duas extremidades dessa barra. Olha aqui, ó, quanto maior a variação dessa temperatura, maior será a condução, maior será a transmissão de calor de uma extremidade para a outra, certo? Então, nós temos que pensar na variação de temperatura dessa barra, certo? Nós temos que pensar na área dessa barra e nós temos que ter também o K. O que seria o K, pessoal? O K, ele é um coeficiente de condutibilidade térmica, certo? Então, ó, isso daqui, cada material tem o seu, certo? Então, ó, a gente pode falar o quê? A gente pode falar que o fluxo de calor, ele é diretamente proporcional ao coeficiente de condutibilidade, a área da barra, a variação da temperatura entre as extremidades dessa barra, e ele é inversamente proporcional ao L. Quem que seria L? O L aqui, pessoal, nesse caso, ele é o comprimento da barra, tá? Ó, então, o L aqui, neste caso, ele vai ser o comprimento da barra. Então, o L aqui seria o comprimento. Certo? Então, gente, ó, aí o que a gente consegue perceber? Por que ele é inversamente proporcional a esse comprimento? Ó, se eu voltar para aquela situação de colocar uma barra em contato com o fogo, por exemplo, olha, quanto menor essa barra, mais rápido a ponta que eu tô, mais rápido ela vai ficar quente. Então, ó, se eu pego uma barra qualquer, vamos pensar nesse canetão aqui como sendo uma barra. Se eu vou colocar, se ela for de ferro, por exemplo, que a gente sabe que tem uma condutibilidade alta, se ela for de ferro, se eu colocar ela em contato com o fogo, rapidinho esse calor ele chega para outra ponta e consequentemente vai queimar o meu dedo, tá? Então assim, agora claro que se fosse uma barra maior, se o comprimento dela fosse maior, ia levar mais tempo para esse fluxo chegar para mim, tá? Então pessoal, ó, eu posso falar que o fluxo de calor, ele é diretamente proporcional ao coeficiente de condutibilidade térmica, a área e a variação de temperatura. Quanto maior o coeficiente, quanto maior a área e quanto maior a variação de temperatura, maior será o fluxo de calor. Agora, quanto maior o comprimento dessa barra, menor é o fluxo. Eles são inversamente proporcionais. Ó, na fórmula, nessa lei aqui, nós vemos que está sendo dividido pelo comprimento. Então, o comprimento e o fluxo são inversamente proporcionais, tá? Gente, ó, como que se mede o fluxo? Gente, ó, fluxo de calor se mede da seguinte maneira, em joules por segundo. Quando a gente fala sobre SI, a gente mede em joules por segundo, tá? E a gente já viu, né, de outros conteúdos aí, que o joules por segundo é o watt, tá, pessoal? Então, ó, joules por segundo ou watt no SI. Só que em algumas questões, isso aqui pode vir em, por exemplo, calorias, quilocalorias, tá? Mas no SI é o joules por segundo, que é o watt. Por quê? Gente, ó, a unidade fundamental no SI para calor é o joule. A unidade fundamental de tempo é o segundo. Então, joules por segundo, que é o watt, tá? Beleza? Pessoal, ó, então eu trouxe aqui alguns coeficientes de condutibilidade térmica, né? Então, olha aqui, ó, materiais que nós temos. Isopor, né, o primeiro. Olha aqui. Pessoal, ele é de 0,025, ó, vocês podem perceber que é bem baixo, ó, 0,025 quilocalorias por hora metro grau Celsius, certo? Então, gente, vocês podem perceber que é bem baixo, por isso que nós temos muitas caixas térmicas, né? Por isso que as caixas térmicas elas são feitas de isopor. Por quê, gente? Ó, porque a caixa térmica ela tem um fluxo de calor muito pequeno sobre ela. Então, consequentemente, ela vai conseguir conservar aquela temperatura de uma água que está lá dentro dessa caixa térmica, de um refrigerante que está lá dentro dessa caixa térmica, de um suco, tá? Então, por quê? Porque ela tem um coeficiente de condutibilidade térmica muito baixa. Então, consequentemente, não chega muito calor do meio externo para essas coisas que estão dentro dessa caixa térmica, tá?
Depois aqui nós temos a lã. Gente, ó, a lã também tem um coeficiente de condutibilidade térmica muito pequeno. Olha aqui, pessoal, por quê? Gente, ó, por que a maioria das blusas aí são feitas de lã? Por quê? Será que é porque a lã deixa o nosso corpo quente? Por que nós temos aí, gente, cobertores que são feitos de lã? Também, será que esse cobertor vai deixar o nosso corpo quente? Pessoal, óbvio que não, tá? Qual que é a função que o cobertor, que as blusas de lã têm? A função que os cobertores e as blusas de lã têm é de fazer com que o nosso corpo não perca calor para o meio, certo? Então, quando a gente coloca uma blusa de lã ou quando a gente usa um cobertor de lã, esse cobertor ele não vai permitir um fluxo de calor grande. Então, consequentemente, o nosso calor do corpo, ele não vai estar saindo e, consequentemente, isso nos mantém aquecido, tá? Beleza? Então, aí nós temos aqui, pessoal, alumínio, ó, vocês podem ver que se comparado com isopor e a lã, é muito maior, tá? Olha aqui, ó, é de 175 quilocalorias por hora metro grau Celsius, tá? Então, gente, é muito maior. Por isso que nós temos aí bastante panelas, né, que são feitas desse material. Por quê? Porque o alumínio ele permite um fluxo de calor muito grande. Então, consequentemente, se a gente vai preparar alguma coisa em uma panela de alumínio, o alumínio ele esquenta muito rápido. Isso facilita esse preparo, tá? Depois nós temos aqui o ouro, também tem um coeficiente de condutibilidade térmica muito alto. Ó. O ouro ele tem 267 quilocalorias por hora metros graus Celsius, tá? Dessa maneira. Gente, ó, então agora eu vou passar uma situação, problema, tá? Sobre isso daqui para a gente fazer. Então vamos lá. Uma sala de estúdio é mantida a temperatura de 20 graus Celsius e encontra-se separada de uma sala vizinha a temperatura ambiente de 30 graus Celsius por uma janela retangular de vidro de 8 milímetros de espessura, 1 metro de altura por 1,5 de largura. Sabendo que a condutividade térmica do vidro é de 0,80 watts por metro Kelvin, o total de calorias transmitidas pela janela após 4,2 minutos é de aproximadamente. E aí, gente, o exercício pede para nós considerarmos uma caloria como 4,2 joules, né? Então vamos lá. Ó. Então, gente, ó, o que o exercício ele pede para nós? Ele está pedindo quantidade de calor, certo? Ó, ele está pedindo quantidade de calor. Aí, vamos pegar todos os dados que ele forneceu para nós. Ó. O exercício forneceu para nós que nós temos uma janela que apresenta formato retangular. Então a gente sabe que a fórmula para se calcular a área de uma figura retangular é o comprimento vezes largura, certo? Então, a área vai ser 1,5 vezes 1,0, certo? Ou seja, a área vai ser 1,5 metros quadrados. Aí, ele forneceu para nós que o coeficiente de condutibilidade térmica do vidro é de 0,80 watts por Kelvin, aliás, por metro vezes Kelvin, né? E aí, pessoal, ó, o que nós temos ali? Ele forneceu que o tempo, que o ΔT, é de 4,2 minutos, tá? Então, tempo 4,2 minutos. Depois ele forneceu para nós, quem mais? Ele forneceu que a temperatura ela foi de 20 para 30 graus Celsius. Ou seja, então a variação de temperatura é 30 menos 20, que vai dar quanto? Que vai dar 10 graus Celsius. Tá? Dessa maneira. Então, gente, ó, o que eu preciso aqui então? Eu preciso achar a quantidade de calor. Ó, então eu preciso achar o quê? Então, olha, eu já sei que nessa fórmula aqui não dá para se substituir. Por quê? Porque, olha, eu preciso achar o quê e eu não tenho fluxo de calor também. Então, eu não consigo substituir nessa, tá? Então, eu vou ter que vir para essa fórmula. Ó, porque o exercício forneceu para mim o coeficiente de condutibilidade, ele forneceu a área, ele forneceu a variação de temperatura
E ele forneceu para nós o comprimento também. Ó. O comprimento ele forneceu para nós que é de 8 milímetros, certo? Ó, então ela tem uma espessura de 8 milímetros. Então eu vou considerar que o comprimento é de 8 milímetros, tá? Então, gente, o que eu preciso fazer aqui? Olha, eu vou ter que realizar algumas conversões. Ó, esse comprimento de 8 milímetros eu vou ter que passar para metros. Por que eu vou ter que passar para metros? Porque o coeficiente K, que é o coeficiente de condutibilidade térmica, ele está em watts por metro vezes Kelvin. Então, olha, metro vezes Kelvin. O que significa? Significa que o comprimento e a área devem estar em metros, né? Então, ou seja, o comprimento em metros e a área em metros quadrados. Ó, a área, tá beleza, 1,5 metros quadrados, tá? Agora, o comprimento, ele está em milímetros. Se eu quero passar alguma coisa que está em milímetros para metros, o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir por 1000. E dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 na menos 3. Então eu posso considerar que 8 milímetros é a mesma coisa que 8 vezes 10 na menos 3 metros. Tá? Gente, ó, outra coisinha. Nós temos que a nossa variação de temperatura ela está em graus Celsius. Só que aqui, pelo nosso coeficiente, ela tem que estar em Kelvin. Só que aí tem um porém. A variação da escala Celsius e da escala Kelvin é a mesma. Então, uma variação de 10 graus Celsius equivale também a uma variação de 10 Kelvin. Certo? Então, isso daqui nós já não precisamos modificar, tá? Pessoal, então agora nós vamos substituir para a fórmula, né? Então, vamos usar a lei de Fourier, né? Então, lei de Fourier é igual a K vezes A vezes ΔT, tudo isso sobre L, certo? Substituindo agora esses valores, ó, como que vai ficar? O nosso fluxo, ele vai ser igual ao K, que é de 0,80, que eu posso considerar simplesmente 0,8, vezes a área, que é de 1,5 metros quadrados, e vezes a variação, que é de 10 graus Celsius, ou de 10 Kelvin. Tudo isso dividido pelo comprimento, que é de 8 vezes 10 na menos 3, tá? Pessoal, beleza, ótimo. Agora eu vou começar a efetuar os cálculos. Ó, 1,5 vezes 10 vai dar 15. 15 vezes 0,8 vai dar 12, tá? Então aqui, pessoal, vai ficar o fluxo, ele vai ser igual a 12 dividido por 8 vezes 10 na menos 3, tá? Gente, ó, então 12 dividido por 8 vezes 10 na menos 3. Ó, quando nós temos uma divisão entre potências com a mesma base, o que eu preciso fazer? Eu tenho que conservar a base e tenho que subtrair os meus expoentes, certo? Então esse 12 aqui, ó, a gente pode considerar ele, para facilitar os cálculos, ó, só para que vocês saibam de onde saiu, eu posso considerar ele como 12 vezes 10 elevado a zero. Por quê? Todo número elevado a zero é 1, né? Então, consequentemente, 10 elevado a zero também é 1. E 12 vezes 1 continua sendo 12. Então, o que eu ia ter que fazer aqui, pessoal? Ó, eu ia ter que fazer 12 dividido por 8, que vai dar 1,5. Mantenho a potência de base 10 e vou fazer 0 menos menos 3. Olha, divisão entre potências de mesma base é a de cima subtraída pela de baixo, não é? Então vai ficar 0 menos menos 3. Só que esse menos e menos aí vai ter que ficar mais. Então vai ficar 10 ao cubo. Ou seja, o nosso fluxo de calor, ele vai ser de 1,5 vezes 1000, vai dar 1500 joules por segundo, certo? Esse aqui que é o nosso fluxo, ou simplesmente 1500 watts, né? Também é a mesma coisa. Tá, pessoal, agora o que eu preciso fazer? Agora eu vou vir para outra fórmula para eu achar o que na verdade é que eu quero. Eu quero achar a quantidade de calor, tá? Então deixa eu separar aqui, ó, para fazer desse lado. Então agora é mais simples, tá? Então, ó, vou estar usando a fórmula fluxo é igual ao calor dividido pelo tempo. Ó, pessoal, o que nós temos aqui? Ó? Como eu tenho que o meu fluxo está em joules por segundo, o meu tempo ele também tem que estar em segundos. Então eu vou ter que realizar essa conversão. Eu tenho 4,2 minutos, eu vou passar para segundos, eu vou multiplicar por 60. Não é isso? Em 1 minuto nós temos 60 segundos. Ó. Então aqui,
vezes 60, né? Então vai ficar 4,2 vezes 60, que vai dar 252 segundos, certo? Então aqui o meu tempo eu vou substituir por 252 segundos, tá? Então olha só como que vai ficar, pessoal. Vai ficar 1.500 vai ser igual ao que? Dividido pelo tempo, né? O meu tempo então é 252 segundos. Aí agora eu vou passar o 252 que está multiplicando, que está dividindo, ele passa para lá, multiplicando. Então vai ficar 378 mil. Então Q é igual a 378 mil. 378 mil joules. Aí, gente, ó, só que eu quero achar isso daqui em quilocalorias. Vocês viram ali, né, que pelas minhas alternativas, todas elas estão em quilocalorias, né? Então, primeiro eu preciso passar para calorias para depois transformar em quilocalorias, certo? Então, gente, ó, o que eu preciso? O exercício, ele forneceu para nós que uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. Então, se eu quero passar alguma coisa que está em joules para calorias, eu tenho que dividir por 4,2, tá? Então, ó, dividindo 378 mil por 4,2 vai dar 90 mil calorias. Deixa eu passar isso daqui para baixo. Vai dar 90 mil calorias. Só que aí, pessoal, eu quero em quilocalorias. Olha, se eu quero passar alguma coisa que está em calorias para quilocalorias, eu preciso fazer o quê? Eu preciso dividir por 1000. Então aqui, ó, 90 calorias é a mesma coisa, aliás, 90 mil calorias é a mesma coisa que 90 quilocalorias. Então essa é a nossa resposta final. 90 quilocalorias. Ou seja, a alternativa D, 90 quilocalorias. Certo, pessoal? Gente, ó, então essa aqui foi nossa aula sobre condução térmica, tá? Falando sobre o fluxo de calor, tá? E aí nas próximas aulas nós vamos estar falando sobre a irradiação e a convecção. Beleza? Então era isso, até as próximas aulas e tchau, pessoal!